Tá, acontece que o Araragi vai pra uma praça, vê uma menina menor de idade e vai assediar ela, isso? É isso o arco todo. Ô, velho, calma lá, calma lá. Tipo assim, isso acontece, Eu mas. acho que esse diálogo que o Araragi tem com a Seijo Gahara nessa praça, um dos que eu mais gosto no anime inteiro, sabe? Porque, tipo assim, eu tava conversando isso com o Pedro em off. Como a maioria dos diálogos desse anime são sempre muito coisas triviais, assim, saca? Mas são todos muito bem feitos, sabe? A conversa muito natural. E é legal como se revela muito dos personagens e da relação deles uns com os outros nesses diálogos de conversas triviais. O quão natural um diálogo de Monogatari pode ser, com todos os exageros e tudo mais que a direção quer fazer, né? Você vai ter, por exemplo, eu adoro como eles transicionam de um assunto pro outro. Eles estão falando de uma coisa e no segundo seguinte estão falando de outra, mas faz sentido eles terem mudado, né? Não, tipo, não é algo que aconteceria numa conversa da vida real, né? Mas faz sentido dentro daquele contexto. Uma coisa que eu acho muito legal nas conversas, nos diálogos de Monogatari, que ocupam 90% do anime, para mais, é que isso eu não sei qual que é a função disso exatamente, mas cada um, por exemplo, o personagem está dizendo alguma coisa, né? E ele vai ficar travado naquele frame de expressão. Tipo, ela tá sorrindo, aí ela vai falar sorrindo até o final da cena que ela aparece. Depois vai cortar para Aragi e ele vai ter uma expressão diferente, beleza? E aí vai cortar o personagem e ele vai fazer outra expressão. Tipo, os personagens eles não vão mudar de expressão durante o take deles. É sempre após o corte. Eles vão sempre ficar com uma cara feliz até que o corte deles acabe. Tem alguma função? Eu não entendi. Cara, Mas eu acho que é charmoso. eu acho que isso pode, tipo, tem tanto uma função de roteiro, quanto pode ser também uma questão técnica, que convenhamos que você animar uma mudança de expressão facial deve ser particularmente difícil. Sim. E num anime, tipo no caso de Monogatari, onde estrutura é algo muito explorado, é algo muito que rola muita experimentação em cima, Uhum. o roteiro é, parece que o roteiro é o cerne da coisa, saca? Eu tenho essa impressão, pelo menos. Tanto no mangá também eu tive essa impressão. De que tudo é pensado ao redor das falas. Então, a expressão facial daquele frame que o roteiro está dizendo naqueles segundos. E corta e tem para outro personagem com outra expressão com as expressões e na tela que correspondam ao que o roteiro quer passar ali. Aham. Não é como se fosse uma coisa de arte, como se fosse o roteiro e a arte se retroalimentando. É como se a arte fosse completamente submissa do roteiro. No mangá eu senti isso pra caramba. Tipo, no anime eu não lembro, mas provavelmente também. Não, faz todo sentido, cara. Pô, começa falando por que que os caras estão no parque, velho. É verdade. Não, os caras estão no parque porque eles quiserem ir pro parque, Não, não. porra. Entendeu? O Araragi quis fugir de casa no dia das mães. É das mães? Isso! O Araragi quis fugir de casa no dia das mães porque ele não Tá no gosta Dia de das Mães é um passar. bagulho muito importante. Eu sei que é muito importante. Mas eu já ia falar disso depois, caralho. Fala aí. Ele é um adolescente revoltado, né? E aí não queria ficar em casa. Basicamente o Araragi ele é metaleiro. Aí tipo, ele, não, meus pais não me entendem, minhas irmãs não me entendem. Foi lá no dia das mães, fugiu de casa Vou porque pra praça, vou pra vou praça. pra praça beber vinho e escutar dessa. Não queria passar o dia das mães com as irmãs, porque as irmãs são um saco. E vai lá e encontra a Senju Gahara, eles batem um papo e depois aparece a menina Caracol, né? Do nada, aquela garota aparece. Ela tá lá, tipo, olhando o mapa, tentando entender alguma coisa. E ele desce o cacete nela. Não, é que o Pedro falou que eles foram Senju Gahara e... Eu falo Senju Gahara e Pedro. Olha só. Que a Senju Gahara e o Arararagi foram na praça pra conversar. Só que, tipo, é muito importante que eles estão conversando, porque depois do arco da Senju Gahara se abrir, etc., é aí que ela vai encontrar com o Araragi pra falar que gosta dele, né? Porque agora ela finalmente conseguiu se abrir. Então é totalmente importante Sim. pra caralho. Ela começa a testar ele pra cacete, fazendo um monte de perguntas pra ver o que ele vai responder. E Tipo, ela tá falando que ela vai fazer tudo que ele mandar. E aí ela começa a
exceder alguns limites ali pra deixar ele desconfortável, tá ligado? É. Lembra? Eu acho que, tipo assim, esse flerte dela, eu considero isso como um flerte, saca? Quando você tá enchendo o saco da pessoa que você gosta. Você considera, Davi? Mano, Davi é o cara que entende de flerte. Imagina se fácil pra você na vida real, tu interpretar como? Não, mas é óbvio que o caso da Seijo Gahara é mais pra um lado sociopata, saca? Ela vai flertar, mas do jeito Não, dela. você cala a sua boca pra falar desse jogar raro, não fala dela. O Não fala Davi dela. claramente pergunta pras minas se elas são ciscom, velho. Totalmente. Primeira coisa que ele pergunta, velho. Termina, Davi, o que você ia falar, velho? Não, vocês cortaram meu barato, cara. Porra. Eu lembro que ela até manda um papo assim de tipo. Você quer que eu seja sua namorada? Ela faz, tipo, bem diretamente, você quer que eu seja sua namorada? Aham. Ele, o que acontece se eu falar que sim? É, ela total. aí, Eu acho que, tipo, porque ela continua nessas brincadeiras de mau gosto até depois que eles começam a namorar. E eu acho Brincadeira de eu acho que ela poucos. fica nessa até naquela cena no arco dela, quando eles estão na casa dela. Porra, ela parece. A arco dela já acabou, Davi. Não, mas eu não posso comentar, Pepe? Tipo assim, ela parece seminua na frente dele, o caralho, saca? Eu acho que esse interesse dela por ele já rolava desde um pouco antes. Davi. Nua, não. Eu acho que não. Eu acho que ela não tinha interesse na Araragi antes, saca? É porque acho que o não, behavior dela não muda muito, sabe? Nesse lance de encher o saco, assim. Mano, é porque. Davi, não é porque a menina tirou a camisa e ficou de sutiã na sua frente que ela te quer, entendeu? Não, peraí, Pedro, calma. Peraí, vocês estão bagunçando. Porra. Ninguém vai falar no elefante na sala que o Davi acabou de falar behavior, não? Porra, é essa? Pois Porra, você tá falando inglês aqui, velho. Ela tá em engenharia, filha da puta? Porra, é essa? pois é, né? O Davi ele é meio heterosão. Fala aí, Giovanni, fala aí. Por favor, Não, ordene essa conversa bagunçada. os caras estão excedendo o limite. Eu não quero passar de limite nenhum aqui. A gente pode ser preso nesse podcast. Hoje é Não, um dia que a gente pode ser preso. Não, a gente tá falando de monogamia. Se os caras que fizeram não foram presos, mano, É a gente verdade, tá comentando aqui, velho. A gente tá safe. O que eu ia falar é que eu acho que a Sanji Gahara, ela não gostava da Araragi antes. Ela só não tinha nenhum sentimento por nada. Ela não tinha peso, porra. Ela não ganhava peso, saca? Então, Concordo com o Giovanni. ela foda-se tirar a roupa na frente do Araragi, que é o que acontece. Ela Todo toma mundo banho. concorda com o jogo. Ela toma banho na frente dele. O que acontece depois que ela ganha o peso e compartilha o peso com o Araragi é que ela começa a gostar dele, só que a personalidade dela continua a mesma. Não é só porque ela ela ganhou de novo todo o peso dela que ela vai virar uma pessoa diferente. Tipo, não, ela ainda tem a mesma personalidade que ela cultivou durante todos esses anos sem peso. E ela vai flertar do jeito dela, tá ligado? Tipo, falando as coisas de um jeito super esquisito com o Araragi. Falando que vai fazer o que ele quiser. E depois falando que não é tão assim. Davi, a sua interpretação foi jogada na caixinha de interpretações do buraco na parede, vulgo lixeira. Ela não será mais posta aí. Ah, mano, Foi jogada no eu horário. acho que os papos ainda são muito semelhantes que ela fala, saca? Mas não sei, acho que o Giovanni não tá totalmente errado, mas eu também não acho que eu esteja totalmente. Então você não acha nada. De fato, cara. Acho que a gente é só poeira cósmica nesse universo aqui, nossa existência é insignificante, tá ligado? Total. É foda, mano, é foda. Tá, mano, aí ele dá porrada na criança. E por que ele deu porrada na criança? Do nada, ele senta tipo- porrada na criança. Aí, tipo assim, depois de toda essa conversa com o Araragi que o Giovanni comentou, eles avistam uma menina olhando um mapa e, pelo visto, perdida. O Araragi fala com todo o jeito dele. que Você ele gaguejou aí, Pepe? Ô, Pepe, você gaguejou aí, mano? quer- eu gaguejei. Ararara. Foi sem querer. Não foi piada. Ele vê e fala, pô, vou ajudar. Tem uma criança indefesa. Ele vai lá, ela ignora ele e fala que odeia ele volta triste. Aí ele fala, eu vou lá ajudar de novo. Ela ignora, ele afunda a cara dela na parede. Véi, é muito engraçado, cara. Tipo assim, Ô, Pedro, a gente viu essa cena junto. Aí eu comecei a rir. Não, foi engraçado, tipo assim, eu lembrava, eu falei, quando é que ele vai afundar a cara dela na parede? Ah, mano, criança mal educada da porra, velho. Tem que aprender desse jeito mesmo. Aí depois disso ele literalmente espanca a mina de colegial, desmaia ela e espera ela acordar pra realmente... Colegial, ela era do fundamental, mano. Fundamental, mano. Tá certo. E inclusive é aí que rola aquela cena perturbadora, tipo,
Eu acho que no mangá é a primeira vez, não sei, no anime, que ele, enquanto ele tá descendo a porrada numa garota Eu do acho que quem fundamental... carrega uma bolsa daquele tamanho aguenta porrada na cara. Não, enquanto ele tá descendo a É o porrada quê? numa fundamental, Quem carrega uma bolsa daquele tamanho aguenta porrada na cara. aguenta. Enquanto ele tá descendo a porrada numa fundamental, ele... Mas falando sério agora, Caraca, interessante então como... ganhei um com o outro. Pegou Porra. o Pepe, velho. Pé pô, mano, pé pô, Pepou, velho. pepou. como eles conseguem subverter a ideia do espírito que atrai pro mau caminho, né, cara? Porque, teoricamente, a menina, ela é o caramujo, o caracol, o lesgo, sei lá, É a vaca perdida. que faz com que a pessoa sonsa se perca, a pessoa que não quer mais voltar para casa se perca, mas ela, ao mesmo tempo, ela cumpre essa função que ela tem no mundo espiritual, mas ela ainda assim faz de tudo para não cumprir, né? Ela tenta fazer com que as pessoas ignorem ela tenta ao máximo afastar a pessoa para poder não fazer mal. Isso traz para ela, isso faz um jogo com a história dela de ser uma criança que morreu por conta do descuido de alguém, porque alguém não teve o pensamento de se colocar no lugar do outro, de ver o que as ações eles teriam, e ela nunca conseguiu chegar na casa da mãe dela por isso, e ela mantém esse pensamento para tentar salvar as pessoas depois, mesmo fazendo a função dela. Então, eu acho muito legal a maneira que esse arco é contado. Eu acho que, em termos de roteiro, eu acho que é o mais inteligente, assim, de como você vai tendo essas revelações aos poucos, sabe? Eu não lembro exatamente em qual ordem que elas aparecem, mas, tipo, você descobre que a Hachiko é um fantasma, e aí que a Sejogahara não consegue vê-la, e o background da Hachiko É no final. isso, e aí você descobre que ela apareceu por causa do Araragi, saca? Então você vai ganhando essas coisas, assim, é muito legal de acompanhar. Verdade, mano. Pepe, da sua explicação aí espírita. Não, sério, eu realmente acho que o Pepe, tipo, podia trazer essa parada. A gente Quando eu a tava gente é preconceituoso, mano, com todo A respeito. gente é, mas... Não vai rolar, Giovanni. Mano, quando eu tava lendo esse arco, e, tipo, toda a parada dela ser um fantasma... Eu sei que não tem fantasma espírita. Galera que tá ouvindo, quem estiver ouvindo, eu sei que não tem fantasma, tá Gente, ligado? o Giovanni foi preconceituoso com o espírita pelo menos as 3 vezes esse programa. Me perdoem, tá? É, eu vou pro umbral. Giovanni, todo mundo vai. Como todo... Ah, é só espírito... Ninguém aqui é perfeito, doido. Eu sou, mano. KKK. Você faz sua vida, e depois você morre, e depois você revive pra tentar consertar seus erros, até você ficar evoluído o bastante pra ir pro nosso lar. Tem leveling no É. bagulho. Porra de nosso lar, mano. Tem um problema muito sério com esse nome, velho. É um nome muito ruim, brother. Puta que Tem pariu. outros também, Pepe falou que tem outros. Tem outras pousadas pós-vida. Aí já desestabiliza a religião, tá ligado? É foda. Eu acho que esse não é um arco que fala muito de lições, assim, e tal. Os outros falam bastante, sabe, tematicamente. Mas é um arco muito divertido de acompanhar, um arco muito bonito. Que E... fala assim, Davi. Oi? Tipo, só um parênteses. Acho que até que fala assim. Porque ele fala. É um arco que ele tá falando pra gente valorizar as pessoas que a gente tem perto da gente, a família, né? É, Até que justo, no final do arco, o Araragi, ele vai passar o. Tipo, para de ser mala com as irmãs dele e volta pra casa, né? Promete que no ano que vem ele vai passar em casa. Sim, essa é a função da Mayoi, né? Ela tá lá pra, tipo, fazer o Araragi perceber que, ô seu jovem adolescente revoltado, a sua família se importa com você, então para de ser chato com eles. Valorize a família, é Natal. Não é Natal, mas tá bom, é maio. Com certeza. Pô, a Hachiko Jin é uma personagem muito legal, cara. Felizmente ela não... Ela aparece mais vezes depois desse arco. Cara, então, ela é totalmente sexualizada. E é uma criança de, tipo, 6 anos. É, mas aí É uma todos os merda. outros também são. Tipo assim, não tô falando que o caso dela é menos pior, de maneira alguma. É exatamente isso que você tá falando. Se você muda, por exemplo, vamos fingir que o contexto não é colegial, você ainda consegue pegar o design da Hanekawa e acreditar que é uma maior de idade. Agora, a Hachiko é claramente uma criança de 5 anos. A Sengoku também. A Sengoku também. Claramente. E durante a luta deles, luta entre aspas, porque o Araragi tava descendo a porrada nela, tem aquele close muito desconfortável na calcinha da Hachiko-ji, tipo, muito, muito detalhado. Tipo, mano, é uma criança de 10 anos que parece ter 5. Então, aí fica problemático, velho. Aí que fica Eu fiquei, problemático poderia ter tido demais. essa cena da porrada
sem a parte da calcinha, sabe pra quê? Mano, ele assedia. Essa cena toda é o Araragi assediando ela física e psicologicamente. É verdade. Inclusive, isso é tratado como uma piada. Tipo, O Araragi é um filho da puta, mas velho. é autoconsciente, Pedro. Tá ligado? Eles Então. desenham o Araragi com aquela cara de tarado. Tipo, a gente sabe o que a gente tá fazendo, mas é uma merda de qualquer jeito. Essa associação da sexualidade do corpo feminino com a violência, esse é um tema que tem no anime, mais de uma vez é sexualizado uma mulher sofrendo violência. Isso é muito, 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 muito problemático, principalmente num anime que tem um personagem que já foi vítima de assédio sexual, cara. Tipo assim, é claramente intencional, né, já que os caras trouxeram essa temática pra dentro do anime, e é um negócio, assim, muito bizarro, velho. Até como eu tinha falado antes no início, né? Até um pouco hipócrita, né? Morpheus, você acha que, tipo, isso é uma questão estrutural? Ou você acha que isso também é uma questão temática? Porque eles sabem o que eles estão fazendo. Então, você acha que, a nível de temática, esses assédios sexuais, essa sexualização das personagens, ela é tematicamente importante pro anime? Ou você acha que é algo que é feito pra fazer parte da experiência de consumo de quem tá consumindo aquilo? Tipo um extra. Tipo, olha só, você tá vendo isso aqui e tem esse fanservice. Fanservice é a palavra. Tipo, Eu acho faz parte da experiência, eu acho que é estético. Porque quando você vai ver a Sengoku, cara, que ela precisa usar uma roupa que vai mostrar as marcas dela, e ela vai usar o maiô de banho mais fetichizado do mundo, e vai ficar se contorcendo como se estivesse sentindo prazer, enquanto tem um demônio sendo tirado dentro do corpo dela, cara, estético, assim, isso não tem temática. Assim, tipo, porque o demônio não tem nenhuma relação com a sexualidade. É só uma maldição que caiu sobre ela. total. Mas ainda assim, a direção sexualiza esse conteúdo. É a mesma coisa com como que é o nome a Mayoi, né? A lesbinha. É a mesma coisa com ela. Não sei, eu não cheguei a ver o arco da outra personagem, mas provavelmente deve ser a mesma coisa com ela também. Então, assim, pra mim é estético, faz parte da experiência, e o único momento que se é abordado tematicamente é no arco no primeiro arco, que eu não vou lembrar o nome da personagem, porque eu tenho memória de peixe dourado, da Jugahara, mas ainda assim isso é completamente ignorado depois. Então, não é uma questão que eles estão tentando trazer uma temática de como que esse tipo de experiência mexe com as pessoas, porque depois ele assedia uma menina menor de idade a torto e direito, e isso é tratado como piadinha. Então, assim, não tem que ser tirado daí. Como eu falei, né? No episódio do encontro, onde o Araragi e a Senjogahara, eles têm o primeiro encontro deles, ela fala sobre a experiência dela. Ela inclusive, fala isso antes de beijar o Araragi pela primeira vez. Eu sei que eu tô indo muito longe, mas enfim. Porque ela fala, o homem que tentou me estuprar, ele foi atrás de todas as partes do meu corpo, mas ele não foi atrás do meu lábio. Aí ela vai lá e beija ele, né? Não mostra, mas eles se beijam. E então ela tá comentando sobre isso, ela tá comentando sobre a experiência de assédio que ela sofreu. E tipo, no episódio seguinte, no exato início do episódio seguinte, o Araragi vai pra cima da menininha da Hachikuji, né? Vai pra cima da menininha de 5 anos, sabe? Tipo, poucos minutos antes, a namorada dele tava falando sobre a experiência horrível que ela passou. É muito esquisito. Isso é muito louco mesmo, Isso é uma cara. problemática que, assim, foi muito discutida na época do estupro da Sansa no Game of Thrones, que é o sofrimento feminino, ele só importa quando ele é uma ferramenta de roteiro, né? Fora isso, não. Fora isso, é só uma piada, é só uma coisa que as pessoas fazem mesmo. É muito legal a gente, quando de macho, discutindo essa porra aqui, mas... Mas seria pior do que se fosse um monte de macho não falando sobre essa porra também. Com certeza, me ignorando isso. Pode crer. Mano, uma última coisa sobre o arco da Hachikuji é que eu não shippo o Araragi com a Senjogahara. Eu não gosto desse casal. Eu não gosto de você, Davi Rubinho, você está expulso desse programa. Tipo, Davi, você tá só errado. Tá. Eu acho que eles deviam ficar com a Hanekawa. Com certeza. Eu tô com o Davi, né? Não tem não. A Hanekawa merece mais. Esquece. Davi, eu concordo plenamente com você, você está de volta no programa. Não, o Arara não tem que ficar com ninguém, não, velho. O Arara tem que ficar sozinho. Mano, você falou um papo agora. O Araragi não devia ficar com ninguém, mano. Ninguém, velho.
Eu não sei que tanto de mulher que vai atrás dele, velho. A parada do arco da Hachiko-ji é aquela história do fantasma que não consegue se desprender da Terra, certo? Tipo assim, ela... A maioria das histórias de fantasma é um assunto mal resolvido. Sei lá, o fantasma precisava entregar alguma coisa pra alguém e por isso ele não saiu da Terra, etc. Mas é diferente no caso da Hachiko-ji, né? Não é exatamente que ela tem um trabalho a terminar, ela tá apegada à Terra por outro motivo, certo? Uhum. Qual que é esse motivo? Alguém me explica, pelo amor de Deus. Ver a mãe. Mas ela precisava ver a mãe, a parada dela é ver a própria... É porque, tipo assim, quando ela é criança, os pais... Ela é criança. Mas, tipo assim, mais nova ainda, os pais delas brigavam muito e acabaram se separando. Ela foi viver com o pai. E depois de tanto tempo, tipo assim, longe da mãe, ela começou a esquecer a própria mãe. De tipo, não lembrar, de não ter lembranças, não lembrar da cara dela. Aí chegou um ponto que no Dia das Mães ela chegou e falou, eu vou visitar ela. E no caminho ela foi atropelada e morreu. E por isso ela ainda tá vagando nesse lugar, ela quer visitar a mãe. É por isso que ela ainda tá presa, ela quer terminar essa, tipo, viagem de Dia das Mães e visitar. Isso é matemática espírita, Pepe? Você tem isso? Não, velho. Eu só porque eu tô curioso. Eu quero saber de fantasma. Giovanni, pior que tem, velho. Pior que tem, mas eu não vou entrar nesse assunto. Ah, tá bom. Eu vou ter que pesquisar, vou ter que ler Chico Xavier depois. Você só corta, vergonha. Eu não quero falar disso, não. Tá. Não corta não. Eu quero que deixe esse moleque não aceitando a própria religião. Não é que eu não aceito, é porque eu não sei falar sobre. Eu não quero falar bosta. Ótimo. Melhor não falar nada do que falar bosta. Não sei o que velho. eu tô fazendo aqui, então. Tipo, mano, se fosse por isso, ninguém teria podcast, velho. Mas aí, eu lembro muito desse discurso no One Piece, tá ligado? Lembra, Pepe do Barba Negra falando que as pessoas só morrem quando elas são esquecidas? Aham. Então, a Hachiko-ji, ela tava deixando a mãe dela morrer, saca? Aí ela precisava ir atrás da mãe dela, pra mãe dela não morrer. E nisso ela mesma acabou morrendo. Não chega a mostrar... Ah, sim. No final, quando ela chega lá e não existe mais a casa dela, né? Mas meio que rola esse reencontro, sabe? Das duas, por mais que as duas estejam mortas, não chega... Que duas estejam mortas. É porque não mostra que a mãe da Hachiko-ji morreu. Só que quando ela reencontra o vulto da mãe. E o arco termina com ela... Não? No mangá é isso que acontece, eu não lembro no anime. No anime, tipo assim, teve a realocação da cidade, que, tipo, novas ruas, novas construções. E a casa dela, da mãe dela, é um lote vazio. E ela só, tipo, entra no lote vazio. Enfim. Enfim, cara, no mangá, Sim, acabou. tem toda uma cena dela entrando no lote vazio e o vulto da mãe dela em dourado abraçando ela, saca? E ela sumindo, tipo... Mano, pode ser que a mãe dela tá morta, a gente não sabe. Mas é aí que tá. Não, eu só queria dar atenção ao papo do Giovanni aí. A mãe dela está morta. Já dizia Barba Negra. Que? O maluco fez a citação do One Piece pra explicar o negócio do Babaca Monogatari, mano. Giovanni. Olha o que a Barba Negra falou aqui. One Piece fica no One Piece. Não, Pedro. No seu lugar aí de anime de criança, coisa de criança. Anime de criança é Monogatari, é cheio de criança nessa porra. Não, mano, criança não devia ver Monogatari. Enfim, no caso, o Pepe, a mãe dela, ela tá morta de qualquer jeito, porque ela tá morta... Ela tava morta na memória. Esqueci. Porque a Hachiko-ji, ela não consegue chegar em casa. Tipo, na memória dela as coisas estão mortas. Mas quando ela chega lá, meio que ela... Não é que ela volta à vida, mas tem esse contato de novo. É como se o Araragi até brinca com isso depois no mangá, falando que ele achou que ela tivesse ido pra algum nível além do além-vida. Só que não, tá ligado? Sim. Ela só reencontrou com a mãe, ela lembrou disso. Tipo, ela teve contato de vida mesmo estando morta. Essa porra aí. Eu acho que o anime insinua isso, essa questão dela encontrar a mãe, porque rola o vulto dourado, mas não dá pra... Rola um vulto bagulho dourado abraçando. Assim, não mostra abraçando, mas mostra uma luz dourada envolvendo ela, saca? Tá. E depois disso,
ela fala que ela foi promovida a espírito de não sei das contas. Ela, basicamente, Espírito vagante, sei lá. ela é o pod level. Então ela não, tipo, ela não vai pra luz, ela não é encaminhada pro mundo dos espíritos, tá ligado? Ela continua Ela lá. só Ela, passou de vaca perdida pra um espírito vagante. ela só quebrou aquele loop, aquele loop que ela vivia, que ela Tá tinha. aprendendo. Ela só quebrou aquele ciclo. Ela vira. Eu tô totalmente viajando. Ela vira uma assombração do Araragi, não? Ou eu tô viajando? A Hanekawa é. Aham. Por que a Renekal não podia ver ela mesmo? Porque a Hanekawa já teve experiência com assombração. Ah, A Senjogahara também. Inclusive, o que eu queria falar, a coisa que eu queria falar desse arco também é da Senjogahara. Que, tipo assim, a Senjogahara no início ela finge ver a Hachikuji. Porque isso se resolve no final, mas que ela via o Araragi, tipo assim, tão firmemente falando com alguém e interagindo, que ela achava que ela era estranha. Ela achava que tinha alguma coisa errada de novo com ela, por ela não estar vendo, então ela fingia ver a criança. doido. E no final se resolve, porque os dois lá estão falando, tipo assim, você não esconda mais algo assim de mim, porque, tipo assim, não é por a gente ter visões diferentes que você tá errada ou é estranha. E depois, né? Aguardado pelo Giovanni, vamos para o terceiro arco de Bakemonogatari, Surugamon. Cambaru, maravilhoso.